Bom dia, igreja. Eu saúdo os irmãos com a graça, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É um privilégio muito grande ter sido convidado para trazer a palavra do Senhor para os irmãos nessa manhã. A gente, quando chega o mês da juventude, eu já fico preocupado, apesar de ser o mês do meu aniversário, que eu já sei que o Marcelo vai me pegar para poder pregar algum dia. Não porque eu ache que pregar seja algo ruim, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu até conversando com a minha esposa, eu falei, todo mês eu tenho que, na empresa que eu trabalho, eu tenho que fazer uma apresentação de tudo que eu trabalhei no mês para a diretoria geral da empresa, para uma série de executivos. E eu faço isso tranquilo lá, graças a Deus. Mas para pregar, só eu e Deus sabemos o quanto as minhas pernas estão tremendo agora. Mas nós sabemos que isso é muito importante, porque a palavra que vai ser pregada aqui, ela não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, em Mateus 7, versículos 13 até o 27. Eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos passar por alguns outros textos, mas nós vamos voltar a esse texto diversas vezes. Mateus 7, de 13 a 27. Vamos ler, meus irmãos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, bondoso, grandioso Pai, ó Deus querido, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, ó Deus querido. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa, ó Deus, para escutar a Tua palavra, ó Deus. Ó Pai querido, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Miserável homem que sou, ó Deus querido. Que o Senhor se faça grande neste momento, ó Deus querido, e eu seja insignificante, ó Deus. Que seja, ó Deus querido, proferida apenas a Tua palavra e não a minha, ó Deus querido. Muito obrigado, ó Deus, por todos os dias que o Senhor me confrontou com essa palavra. Que essa palavra possa ir de encontro ao coração de cada um aqui, ó Deus querido. Achar lugar, ó Deus, dar frutos, ó Pai querido. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus querido. E muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, ó Pai. Essa oração te fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus tem me confrontado com essa mensagem, meus irmãos, já tem bastante tempo. Até quando o Marcelo veio perguntar se eu estaria disposto a pregar, eu até comentei com ele. Até a primeira proposta teria sido que eu pregasse no Dia dos Pais, mas eu falei com ele, não, eu já tenho a mensagem já e seria melhor para um outro dia. E assim, eu lembro quando eu li esse texto, eu ouvi uma pregação baseada nesse texto, os irmãos já tomaram um soco na boca do estômago? Era literalmente o que eu estava sentindo. Eu fiquei assim, eu fiquei atônito com tudo que eu ouvi, com tudo que eu li.
E eu comecei a analisar o que eu tenho feito da minha vida até aqui. O que eu tenho visto, meus irmãos, é que o foco da mensagem de hoje mudou drasticamente. Esses dias eu até estava conversando com meu pai. Eu tenho pouco mais de 30 anos que eu estou na igreja e eu não consigo olhar hoje, ver como o evangelho tem sido pregado e reconhecer nenhuma semelhança com o evangelho que era pregado quando eu era criança. São só 30 anos. E já as coisas já mudaram tanto. O novo foco, meus irmãos, da mensagem que tem sido pregada hoje no mundo afora é o homem. Deixou de ser Deus já faz muito tempo. Eu lembro que há um tempo atrás nós ficamos preocupados, nós ficamos assustados com a teologia da prosperidade, que só se falava de prosperidade, as músicas só cantavam prosperidade, os pastores só pregavam prosperidade, em que você dá, você entrega o dízimo e Deus vai te dar muitas vezes mais. Nós vimos diversos escândalos, mas agora o foco é outro, tá? Um foco um pouco mais disfarçado, um foco um pouco mais sensível, que é na vida do homem. É o homem como centro. Hoje em dia, a mensagem antropocêntrica só se preocupa com a autoestima, em como Deus faz tudo o que nós pedimos e queremos, tudo o que precisamos, que Deus criou tudo por nossa causa, e nós ouvimos até mesmo pregadores famosos dizerem que o ser humano é o ponto fraco de Deus. Eu ouvi isso e eu achei assim impressionante ver como tem gente seguindo nessa linha, como tem pessoas sendo enganadas por isso. O texto, meus irmãos, ele fala, né, no começo aqui da porta estreita, e uma das coisas que ele fala aqui é acautelai-vos dos falsos profetas. Então, eu fui muito confrontado com essa mensagem. Confesso que assim foi uma mensagem muito dura para mim. Eu até por várias vezes eu liguei para o meu pai e minha mãe e falei assim, eu tô com medo de pregar isso na igreja. Eu não entendo por que Deus está me dando essa mensagem, mas ela me incomodou demais. E eu falei assim, eu amo demais a minha igreja para não compartilhar isso com eles. É difícil, vai ser difícil, tá, meus irmãos? Mas o que tem sido pregado, o homem como centro, né, como Deus planejou todo o universo, como Deus criou o mundo para o homem, né, tem levado muitas pessoas à perdição. Por mais chocante que isso seja, e isso não é palavra minha, meus irmãos, está na Bíblia. Daqui a 50, 70, daqui a 100 anos, a grande maioria dos cristãos vão estar no inferno. A grande maioria dos cristãos vão estar no inferno. E nós vamos ver nesse texto, nós vamos entender o porquê, como que a Bíblia trata isso, como que a Bíblia fala isso. É muito triste. Eu lembro que eu sempre escutei essa mensagem, essa pregação da porta estreita, do caminho estreito, da porta larga e do caminho largo. E eu sempre pensei, está se referindo ao mundo, né? As pessoas que estão lá fora que estão pelo caminho largo, quem está na igreja está no caminho estreito, com certeza. Mas aí, se a gente olha o texto por completo, a gente vê que não é isso que ele está falando. A verdade, meus irmãos, é que muitos que professam Jesus como Senhor vão passar a eternidade no inferno. Mas por quê? O evangelho que vem sendo pregado, ele é mais baseado em uma cultura sem Deus do que na própria palavra de Deus. Tantos jovens são enganados, tantas pessoas são enganadas. Eu tenho visto pregação, meus irmãos, que o pastor fala assim, não basta você só orar, pedir para Jesus entrar no seu coração que está tudo certo. Pede para ele entrar no seu coração, ele vai entrar no seu coração. Não importa se seu coração é uma bagunça, não importa como está, que está tudo certo. Deus criou tudo em favor do homem, só para o homem. Os irmãos podem procurar isso aí na internet, que os irmãos vão achar de monte. Agora, procurar realmente a mensagem cristocêntrica, a mensagem que prega o arrependimento, vai ser um pouco difícil. O que acontece, meus irmãos, é que essas pessoas que são alimentadas por essa palavra, elas olham para as pessoas que estão ao lado delas também, desfrutando desse evangelho fácil, dessa teologia do homem como centro, e elas pensam, eu sou igual a eles, então está tudo certo. Eles olham para o lado e veem os cristãos tão mundanos quanto o mundo lá fora. Então a pessoa para se comparar e nada incomoda. Se ela está se eu sou igual ao meu irmão que está aqui do meu lado, então está tudo bem. Eu olho para todo mundo é igual, então está tudo bem, não tem problema. Então as pessoas pensam o seguinte: eu vejo coisas que eu não deveria na TV ou na internet, mas não tem problema não. Deus criou tudo isso daí para mim. Ontem mesmo, eu até compartilhei com os meus pais, uma cantora gospel, né? Ela
falou na internet que ela pediu permissão a Deus para cantar música secular, que não tinha problema, e Deus autorizou ela a cantar música secular. E ela cantou um funk que, se eu tocasse aqui na igreja, os irmãos iam querer vir aqui me bater, porque assim, era absurdo o que ela estava cantando. Era completamente absurdo. A fala da música era tão terrível que em alguns sites na internet ela foi censurada, porque é para as pessoas não ouvirem o que ela falou de tão absurdo que era. Mas não tem problema, porque os outros também estão fazendo isso. Então não tem problema nenhum. Meus irmãos, eu falo como o mundo, eu ando como o mundo, eu amo a música do mundo, eu amo tanto as coisas do mundo, mas graças a Deus eu sou cristão. Então não tem problema. Não tem problema. Mas por que eu sou cristão? Essa é a pergunta. Porque eu pareço com os irmãos da minha igreja? Por que de verdade eu sou cristão? Porque uma vez na minha vida eu orei e pedi para Jesus entrar no meu coração? Essa é a maior heresia que tem sido pregada nos dias de hoje. Não existe nada parecido com isso na Bíblia. Nada. Nada parecido com isso na Bíblia. Nem na história da igreja até poucos anos atrás. O que nós temos que ter em mente é que a salvação é pela fé, e fé somente em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo só existe mediante o arrependimento constante dos nossos pecados. Um abandono do pecado e um ódio das coisas que Deus odeia. E amor pelas coisas que Deus ama. Nós precisamos, meus irmãos, buscar um crescimento em santidade e o desejo de ser completamente diferente do mundo. Nós não temos que ser parecido com os cristãos. A Bíblia, em momento nenhum, fala para nós sermos parecidos com nossos irmãos da igreja. O que ela fala? O próprio apóstolo Paulo fala, ser imitadores de Cristo como eu sou. Então não é nem para ser parecido com Paulo, não é para ser parecido com Cristo. É para ser parecido com Cristo. Em Coríntios, Paulo fala o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, em 1 Coríntios 11, 28. Então, meus irmãos, o que isso quer dizer? Nós devemos nos testar à luz das Escrituras para sabermos se nós estamos na fé. Para sabermos se nós estamos no caminho certo. Se o que eu estou fazendo é coerente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e pensar assim, poxa, eu assisto tal programa de TV. O que será que a Bíblia diz sobre isso? É óbvio que eu vou abrir a Bíblia aqui, ela não vai falar assim, você não pode ver a novela das 7. Porque nessa época não tinha novela das 7 ou das 8, não sei. Mas nós temos base na Bíblia para encontrar o caminho certo. Certamente, se nós buscarmos, pesquisarmos, nós temos base para tudo que nós fazemos de errado. Eu falei que essa palavra me incomodou, porque eu comecei a analisar algumas coisas que eu via e fazia no meu dia a dia que não eram condizentes com aquilo que Deus tem para nós. Eu me lembro que eu trabalhei em uma empresa que ela tinha umas práticas que eu achava bastante erradas, do ponto de vista moral. E eu via que mesmo eu não fazendo parte daquilo diretamente, eles deturpavam algumas coisas que eu fazia. Para não entrar em muitos detalhes, mas seria como se eu entregasse um relatório, honesto, fiel ao que estava acontecendo, aí a minha chefia ela alterava aqueles resultados e entregava para o cliente final como se estivesse tudo bem. Sendo que o meu relatório vinha falando que era real. Então, aquilo começou a me incomodar muito. Eu tinha um plano de carreira muito brilhante à minha frente naquela empresa. E eu comecei a orar, pedir a Deus para que Deus me desse um emprego que eu pudesse ser um bom cristão antes de ser um bom profissional. Porque eu era um bom profissional onde eu estava, mas eu queria ser primeiro um bom cristão. E Deus foi e me deu a oportunidade de sair daquela empresa. Hoje eu trabalho em uma outra empresa, graças a Deus, muito feliz no meu trabalho. Mas eu comecei a perceber algumas coisas que Deus começou a fazer comigo lá. Deus, ele me deu a oportunidade de ser um bom cristão como? O pessoal tem a prática de, todo dia, 9 horas da manhã, meu escritório ficava numa oficina e eles subiam para tomar café. Tem uma máquina de café lá, o pessoal começava a tomar café. E eu comecei a tomar café com eles e tal, numa boa, mas eu sempre fui de ficar mais na minha. E assim, os assuntos que eles tinham ali, assim, eram coisas horríveis. Eles comentavam das mulheres da empresa, comentavam das mulheres na rua. Não vale a pena entrar em detalhe, mas era uma roda de escarnecedores. E, na verdade, eu pensava assim, eu vou ficar quieto na minha, não tem problema. Até que teve um dia, um desses rapazes, ele é cristão também. E ele pegou e ele que puxou o assunto. Ele comentou, vocês viram a fulana nova começou a trabalhar no setor tal? Aí rolou toda a conversa, todo mundo conversou, todos são casados desse grupo. Eu fiquei quieto na minha. Ele pegou e desceu. Quando ele desceu, todo mundo falou, caramba, fulano de tal é um crente safado mesmo, né? Eu pensei, eles podem falar, a gente não. Se o próprio ímpio está me mostrando isso,
É sinal que já era para eu ter percebido isso há muito tempo atrás, que eu não deveria fazer parte daquele meio. Então eu comecei a evitar esses horários, então o pessoal parava de tomar café, saía, eu ia lá e tomava o meu café para poder voltar a trabalhar. Comecei a me separar deles, e agora Deus pegou e me mudou de escritório. Eu continuo fazendo a mesma função, mas no outro escritório. E meus irmãos, por incrível que pareça, eu estou agora num escritório, numa equipe de mais ou menos 10 pessoas. Tem 9 crentes na equipe, que falam de Jesus o tempo todo, falam da palavra o tempo todo, que na hora que eles se reúnem de manhã, eles oram. Na hora que eles se reúnem para conversar, eles falam da Bíblia, eles não ficam escarnecendo. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a perceber que eu estava numa situação errada, Deus pegou e me empurrou de novo para o caminho. Deus pegou e me empurrou de novo para o caminho. Nós vamos falar mais acerca disso. Então, eu tenho que buscar na Bíblia os ensinamentos para que eu mude o que eu estou fazendo. Se nós olharmos lá, ele fala, né, que bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Está na Bíblia. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Por que eu estava fazendo? Porque o caminho é largo. O caminho é largo. A porta é larga. É muito fácil andar no caminho largo, mas é muito difícil andar no caminho estreito. Meus irmãos, se nós fôssemos batendo na porta de cada uma das casas aqui ao redor da igreja, nós iríamos descobrir que a maioria das pessoas acredita ser cristãos. Eu não tenho a menor dúvida disso. A maioria das pessoas acredita que são cristãos. Mas a maioria das pessoas não vão à igreja. A maioria não está preocupada com a busca pela santidade, não está preocupada em servir e não está preocupada em se separar do mundo. Não estão preocupados se o evangelho está sendo pregado às nações, mas não tem problema, eles são cristãos, então está tudo certo. A teologia antropocêntrica deste mundo tem pregado isso. Basta aceitar Jesus e pronto. Não precisamos nos arrepender de nada e nem mudar as nossas vidas. Uma vez que eu levantei a mão, está tudo certo. Quantas vezes nós vimos pessoas que vieram aqui na igreja, durante o apelo levantam suas mãos, às vezes se comovem, às vezes choram aqui e nunca mais voltam. Alguns, a gente não pode generalizar, alguns servem a Deus em outras igrejas, a gente não sabe a vida de cada um, mas o que nós temos visto é isso. Meus irmãos, essa pregação da facilidade do evangelho, do homem no centro, de Deus servindo ao homem, ela faz um desserviço gigantesco ao evangelho. O texto diz, no versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia, muitos, não está falando são poucos, são muitos. Quando ele fala aqui que são muitos, eu automaticamente já entendo que é a maioria. Automaticamente eu tenho que entender que é a maioria. Então, para nós, meus irmãos, só pode existir uma porta, assim como só existe um Deus. Nós sabemos que tem o Deus desse século, né? A própria Bíblia fala, mas eu não quero adorar o Deus desse século. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens, seu nome é Jesus Cristo. Não é uma questão de múltipla escolha, não é como se todos os caminhos levassem a Roma. João 14,6 diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus por isso. Que a única forma do ser humano ser salvo é através de Jesus Cristo. Nós precisamos entender, o texto de Romanos 3:23 diz o seguinte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a maioria das pessoas não tem ideia do que isso significa. Quando ele fala todos pecaram, meus irmãos, são todos. Todos. Nós nascemos depravados e odiando a Deus. Nós jamais buscaríamos a Deus, nós nunca iríamos a Deus, porque nós nos rebelamos contra Deus. Nós quebramos a sua lei. Não é uma questão de se eu já pequei, será que eu já pequei? Não, eu não fiz nada além de pecar. Eu só fiz isso. A Bíblia diz, eu queria pedir para os irmãos abrirem esse versículo, mas deixem esse versículo de Mateus marcado por gentileza, em Isaías 64:6. Isaías 64:6. Eu vou ler. Mas todos nós, todos, meus irmãos, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam.
que dá para a gente entender aqui, meus irmãos? Ele fala que todos nós somos como imundo. E a Bíblia, ela sempre tratou assim com muita separação o que é imundo, né? É uma palavra até bastante pesada, a gente nem usa ela no nosso vocabulário normalmente. E ele fala que todas as nossas justiças são como trapo da imundícia, ou seja, tudo de bom que eu posso tentar fazer com as minhas próprias mãos são como trapo de imundícia. Que serve para quê? Para nada. E ele ainda fala, né? Todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Ou seja, né, nós tentamos trilhar no caminho estreito, mas as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas justiças, que são como trapo de imundícia, nos arrebatam para o caminho largo. Eu achei muito, muito forte isso, mas a gente tem que entender mesmo a nossa pequenez em relação a Deus. Não é o homem o centro, é sempre Deus no centro. Então, se os irmãos pararem para pensar, o que nós merecemos? O que nós merecemos? Nós não merecemos carinho, nós não merecemos bênção, nós não merecemos o afeto de Deus. Ele faz isso porque ele é amor. O que nós merecemos? Nós merecemos o ódio santo de Deus. Mas aí tem gente que pode falar, não, Deus não pode odiar, Deus é amor. Meus irmãos, é muito pelo contrário. Deus, porque ele é amor, ele tem que odiar. E é bem simples explicar isso. Eu amo as crianças, e eu odeio o aborto. Eu amo as crianças, mas eu odeio o aborto. Se eu amo o que é santo, eu tenho que odiar o que não é santo. Deus é um Deus santo, e isso é algo que a gente tem esquecido. Todas as vezes que o homem se coloca no mesmo patamar de Deus, ou que ele fala que o homem é o ponto fraco de Deus, ele está esquecendo disso. Ele está se colocando como igual a Deus. Eu nunca vi em lugar nenhum da Bíblia falar que o homem é igual a Deus. O próprio Cristo, quando veio na Terra, que era o próprio Deus, ele tratava o Pai com o maior respeito do mundo. Quem sou eu para poder exigir alguma coisa de Deus? Muitas das coisas, meus irmãos, que nós gostamos de fazer, Deus odeia. Nós já paramos para pensar nisso? Muitas das coisas. Nós viemos na igreja e queremos que Deus age em nossas vidas, mas antes de vir na igreja, nós assistimos coisas na TV que Deus abomina, nós ouvimos músicas que Deus abomina, nós tomamos atitudes que Deus abomina. O que as pessoas têm feito ao chegar nessas casas de adoração é criar fogo falso e falso entusiasmo, porque Deus não está ali movendo elas. Aquilo ali é tudo mover da carne, porque o evangelho que tem sido pregado tem sido vazio. A única maneira pela qual nós podemos nos reconciliar com Deus é pela morte do seu Filho unigênito, quando ele foi pendurado no madeiro. Se nós somos salvos hoje, não é porque os judeus negaram a Jesus, não é porque colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, não é porque furaram ele com uma lança, não é por nada. Nós somos salvos por quê? Porque quando Jesus estava pendurado naquela cruz, ele levou todos os pecados da humanidade sobre ele. E ele recebeu sobre ele também a ira do Deus Pai. Ele recebeu toda a ira divina de Deus sobre ele. E alguém teve que morrer. Alguém tinha que morrer, mas eu não sou digno de morrer, eu não sou digno de morrer nem pelos meus próprios pecados. Eu não consigo me eximir dos meus próprios pecados, que dirá da humanidade. Então tinha que ser Deus, tinha que ser Jesus, tinha que ser alguém perfeito. O próprio Deus teve que morrer. Meus irmãos, a Bíblia fala, e até confesso que realmente é um versículo que eu tinha passado desapercebido, eu nunca tinha olhado para ele no detalhe, né? Em Isaías 53, quando fala, né, que Jesus morreria, a profecia de Jesus fala que Deus o Pai, quem esmagou o Filho, seu único filho, ele fala, ao Senhor agradou moê-lo. Na minha versão é moê-lo. Meus irmãos, imagina que triste que não deve ser para um pai ver uma coisa dessas. Eu tenho certeza que nenhum pai aqui daria o próprio filho para morrer por outras pessoas, ainda mais por quem ele conhece. Tenho certeza absoluta disso. E eu fico imaginando, é um pouco emocionante, eu fico imaginando como deveria ser a feição de Jesus. Eu não conhecia a minha avó, a mãe do meu pai, mas todos os meus tios falam que ela era uma pessoa maravilhosa, ela era um docinho de pessoa. Eu imagino uma pessoa muito mais doce do que a minha avó, uma pessoa completamente de bondade, que teve que receber pecados de pessoas que nunca vão acreditar nele, de pessoas que vão renegar ele até a morte, ou de pessoas que dizem que pregam a palavra dele e estão fazendo um desserviço, levando milhões para a perdição. As pessoas têm dito que a cruz é um sinal de quanto o homem é valioso. Isso não é verdade, meus irmãos.
A cruz é um sinal de quão depravados nós somos. Nós levamos o único Filho de Deus à morte. A única coisa que poderia pagar o preço foi a morte do unigênito Filho de Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele tem poder para salvar. Esse é o evangelho verdadeiro. O que nós somos chamados a fazer, meus irmãos? Nós temos que ir pela porta estreita, nós temos que seguir pelo caminho estreito. Mas como nós fazemos isso? Em Marcos 1,15, Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós não seremos salvos, meus irmãos, porque algum pregador deu a fórmula mágica. Nós não vamos ser salvos porque nós só aceitamos Jesus e pronto. Nós temos que ser salvos porque nós nos preocupamos em viver em santidade, nós nos preocupamos em fazer a vontade do Pai. É isso que está no texto. O arrependimento, meus irmãos, ele não pode ser uma coisa isolada, ele tem que ser algo constante. A minha mãe não vai lembrar disso, mas quando eu era criança, eu lembro claramente, eu devia ter uns 6 anos, 7 anos. Quando eu vi essa mensagem da porta estreita, do caminho estreito, eu lembro que ela falou que o caminho estreito era um caminho cheio de espinhos. E na minha cabeça, como criança, eu pensava, gente, como que eu vou andar num caminho cheio de espinhos a minha vida inteira? O quanto que não vai machucar os meus pés? Mas é isso. É isso. Meus irmãos, se a gente está trilhando o caminho, se a gente está vivendo como cristãos e a nossa vida está muito fácil, se está tudo certo, ninguém reprova nada do que eu estou fazendo, em momento nenhum eu me incomodo com as coisas que eu estou fazendo, a notícia não é muito boa, não. Nós temos que nos preocupar. Meus irmãos, esse texto fala que o reino de Deus se aproxima e o tempo é chegado. Agora, passem o resto das suas vidas se arrependendo dos seus pecados e crendo em mim. É isso que ele está falando, não é só se arrepender uma vez e acreditar uma vez, não. E se o tempo já era chegado naquela época, imagina hoje como que não está. Como eu falei no começo, nessa conversa que eu tive com meu pai, eu falei, pai, eu não consigo imaginar se em 30 anos o ser humano se deturpou tanto, como que vai ser daqui a mais 30 anos? Meus irmãos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro hoje falando das atrocidades que eu tenho visto nas igrejas, desde carnaval dentro da igreja, coisas mais absurdas. Eu não consigo imaginar a igreja se mantendo firme daqui a 30 anos. Se continuar pregando essa palavra que tem sido pregada, se continuar só esse evangelho fácil. Essa não é porta estreita. Porta estreita e caminho estreito, caminho de espinhos, difícil de trilhar, difícil de encontrar. É muito difícil você encontrar um caminho estreito no meio de um caminho gigantesco, um caminho extremamente largo. Eu lembro até que minha mãe falava que o caminho largo, as pessoas estão sempre em festa, não sei o quê. Então eu pensava assim, gente, mas para que eu vou andar no caminho cheio de espinhos se no caminho do lado está cheio de festa? A diferença é, eu trilhando o caminho estreito, trilhando pelos espinhos, no final eu abrindo a porta estreita, eu vou ter uma eternidade de felicidade, vou ter uma eternidade sem dor, sem choro, sem pranto, sem nenhuma angústia. E eles vão passar a vida inteira, seja 50, 60, 70 anos, cheio de felicidade, sem problema nenhum, eu não preciso me preocupar com questões morais, mas eles vão sofrer uma eternidade. O que é uma eternidade perto da nossa vida terrena aqui? Meus irmãos, nós temos visto dentro da igreja divórcios, aborto, imoralidade. Nós ouvimos e vemos isso a todo momento. E mesmo assim, as pessoas aparecem adorando a Deus como se nada tivesse acontecendo. As pessoas estão fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, mas estão convencidos de que são salvos e que são cristãos, porque todos estão fazendo igual ou pior. Então o mundo, se o meu padrão é o mundo está tão depravado, eu sou depravado ali, mas nem tanto, não. Então eu sou separado. Isso está errado, meus irmãos. A desculpa maior é que os tempos mudaram. Realmente os tempos mudaram. Mas o que a gente sempre aprende é que é imutável. É a palavra do Senhor. Deus é imutável, Ele não mudou. Então a mesma coisa que Deus achava errado há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, Ele acha errado hoje. Ele acha, não, Ele sabe que é errado hoje. A gente não está falando das pessoas perderem, né, o galardão dos céus, o risco de perder o galardão dos céus, é o risco de ir para o inferno. Cristãos que conhecem a palavra, né, deveriam conhecer a palavra, estão indo para o inferno. Porque na vida deles não tem diferença, não tem luz. É só trevas. Meus irmãos, os irmãos podem procurar à vontade, mas nós não vamos ver pregado esse evangelho da porta estreita e do caminho estreito, da porta larga e do caminho largo. É por isso que a igreja está vazia hoje. Por isso que a igreja vai estar vazia amanhã. Por isso que a igreja continua vazia. Porque esse evangelho não enche igrejas. O evangelho do arrependimento não enche igrejas. Meus irmãos, vamos ler
mais um versículo? 2 Coríntios 13, 5. O texto diz: Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É aquilo que eu falei. Eu tenho que pegar e me examinar com relação às Escrituras. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Então eu tenho que ver se o que eu estou fazendo me mantém no caminho da fé ou me afasta do caminho da fé. O cristão ele tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente, tem que ser um diferente de cada um. Meus irmãos, eu não estou falando que o cristão não peca. Não vamos, confundir isso. O texto de 1 João 1, de 8 a 10. Vai colocar aí, Cris? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Só para a gente. Conseguiu? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Aí tem um porém agora. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, aonde que eu estou querendo chegar? Porque parece assim, pelo que eu estou falando aqui até agora, parece até uma mensagem sem esperança, né? Tá todo mundo indo para o inferno e é isso aí, mas não é. A Bíblia fala o quê? Que nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que arrepender dos nossos pecados. Se você é genuinamente um cristão nascido de novo, você andará no caminho da justiça como um estilo de vida. E se você se desviar do caminho da justiça, o Pai virá até você, irá te disciplinar e te pôr de volta nesse caminho. Então, qual que é o grande perigo? Se eu professo que eu ando pelo caminho estreito, mas eu estou andando pelo caminho largo, eu estou enganando a mim mesmo. Se eu estou enganando a mim mesmo, eu nunca vou procurar ajuda. É igual às vezes eu estou doente aqui, nossa, eu estou sentindo uma dor que não, isso aqui não é nada não. Aí dá 1 mês, 2 meses, 3 meses, a dor vai piorando. Não, não é nada, não é nada não. Quando eu ver, já está tarde demais. Vou ver, já está tarde demais. Meus irmãos, assim, entristece muito a gente ver que tem pessoas pregando e atraindo milhões de pessoas para esse caminho. Eles têm falado que as pessoas estão salvas, que todo mundo está salvo. Meus irmãos, a gente não pode dizer que as pessoas estão salvas. A gente tem que mostrar para elas como ser salvas. Quem sabe se as pessoas estão salvas ou não é Deus. Nenhum homem tem poder para isso. Não cabe isso ao ser humano. O plano de salvação, meus irmãos, é uma obra sobrenatural de Deus. Aqueles que estão sendo genuinamente convertidos e regenerados pelo poder do Espírito Santo são novas criaturas. A Bíblia diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Vou voltar no versículo base. Versículo base, meus irmãos, no verso 15. Ele faz o seguinte, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Ou seja, pode pegar qualquer pastor contemporâneo aí, agora, esses coach gospel. A mensagem dele é doce ao ouvido. Ele está sempre bem vestido, ele sempre tem um jeito moderno de falar, um jeito leve de falar. É legal você ouvir, tem uma produção bacana, um som bacana. Mas a Bíblia está falando: vem até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E ele ainda fala: por seus frutos os conhecereis. Então, que fruto que tem dado alguém que prega um evangelho centrado no homem, um evangelho que não tem problema você andar pelo caminho lá, que fruto tem dado? Será que é fruto bom? Será que é a árvore boa? Será que é a árvore que vai para o céu? Ou será que é o fruto ruim que vai ser cortado e jogado no fogo? Meus irmãos, um amigo verdadeiro é aquele que fala para nós as maiores verdades. O amigo verdadeiro, ele vai chegar para nós e vai falar as verdades, por mais que ela doa. Alguém que nos ama vai sempre falar a verdade para a gente, por mais que seja doloroso.
Nós nos tornamos, meus irmãos, tão cheios de não me toques que ninguém pode nos repreender, ninguém pode nos dizer que estamos errados. E ministros e líderes têm acreditado nessa mentira. Nós não queremos ofender, nós queremos ser amigáveis. Eu já cheguei até a perceber que não tem proveito nenhum. Eu comecei às vezes eu via alguma coisa na internet, alguém pregando um absurdo desse, eu ia lá e comentava no YouTube com algum versículo, rebatendo aquilo que ele pregou. Aí fica todo mundo sempre, por mais absurdo que seja o que está acontecendo ali, alguém sempre fala, não, nós não podemos julgar. Não pode julgar, não, só Deus que sabe. Meus irmãos, a própria Bíblia fala que quando um profeta fala que os outros julguem, que os outros ouçam e julguem. Eu não posso ouvir tudo que alguém fala só porque ele fala que ele é gospel e aceitar tudo, sendo que a Bíblia fala diferente. A Bíblia está falando aqui para mim claramente que muitos vão procurar e não vão achar a porta estreita. Muitos vão passar pela porta larga, a Bíblia está falando aqui. Então, quando eu paro e olho e vejo que todo mundo é cristão, todo mundo está salvo, alguma coisa está errada, ou a minha Bíblia ou as pessoas. Meus irmãos, uma das grandes marcas do falso profeta é que ele sempre vai falar o que você quer ouvir. Ele nunca vai estragar a festa. Ele vai fazer que você pode continuar aplaudindo, pulando, você vai ficar atordoado, ele vai te manter entretido, vai te apresentar um cristianismo que fará a sua igreja parecer um parque de diversões de Jesus. É ou não é isso que nós temos visto? É ou não é isso que nós temos visto? Eu falei, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, tem igrejas hoje em dia que eu já cheguei a ver vídeo, já cheguei a ver foto, o pessoal toma até drink gospel dentro da igreja, com as pulseirinhas coloridas, brilhando lá, e a música tocando, e a bagunça acontecendo. Eu fico imaginando Jesus indo na igreja dessa, tomando um drinkzinho gospel. Não é possível. A pessoa que mais nos ama é quem vai falar as maiores verdades. Por isso que Jesus fala que muitos não vão entrar pela porta estreita. Meus irmãos, a pergunta mais importante é como que nós vamos saber que nós somos salvos? Como você realmente sabe que é salvo? Foi porque alguém te disse? Foi porque você fez só uma oração? Foi porque você só acreditou? Todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Como é que nós vamos saber que nós não somos iguais a todo mundo que acredita? Meus irmãos, nós sabemos que nós somos salvos porque a nossa vida está num processo de transformação. E o meu estilo de vida tem que ser de alguém que anda nos caminhos de verdade do Senhor. De alguém que busca o arrependimento todos os dias e que toda vez que desobedece, Deus vai lá e coloca no caminho de novo. Deus vai lá e corrige. Uma das maiores evidências de que você nasceu de novo é que Deus não vai permitir que você fale como a sua carne quer falar. Ele não vai permitir que você vista do modo sensual que o mundo se veste. Ele não vai permitir que você ande como o mundo, que você cheire como o mundo, que você fale como o mundo, escute as músicas que o mundo escuta. Deus vai fazer uma diferença na sua vida. No texto, no versículo 16, ele fala aqui, por seus frutos os conhecereis. Nessa parte, ele está falando que você vai conhecer os frutos de quem? Dos falsos profetas. Mas aí mais para frente, ele vai lá e fala de novo no versículo 20, quando ele vem falando das duas árvores, né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Jesus, quando for nos julgar, ele vai conhecer os nossos frutos. Qual o fruto que eu estou dando? Meu fruto é diferente do mundo ou é igual? Eu dou o mesmo fruto que o mundo ou eu dou um fruto diferente? Se eu dou o mesmo fruto do mundo, nós já sabemos o que vai acontecer. Nós temos que analisar a nossa vida, o jeito que nós andamos, o jeito que nós falamos, as coisas que nós amamos. Por acaso, quando eu analiso tudo que eu amo na minha vida, tudo que eu gosto, tudo a que eu dedico o meu tempo, será que Jesus está em algum lugar ali? Ou será que ele é só um acessório que, de vez em quando, quando eu preciso, eu pego e coloco ele na minha vida e uso? Qual é o fruto que eu estou produzindo? Jesus é alguém que eu uso só nas quartas e nos domingos? Ou será que ele é o ponto central da minha vida? Meus irmãos, eu consigo experimentar as mesmas alegrias que o mundo experimenta? Eu consigo amar o pecado e gostar de cometer? Eu consigo ser rebelde e gostar de ser rebelde? Se eu faço isso, eu não conheço a Deus. E os frutos que eu estou dando não são bons frutos. Fico imaginando essa conversa com Jesus. Imagina que Jesus chega e fala assim, ele olha bem para nós e diz, espinhos, você acha espinhos em figueiras? Eu vou responder, claro que não, Jesus. Todo mundo sabe que você não encontra espinhos numa figueira. Jesus faz outra pergunta. Você encontra figos num espinheiro? É claro que não, Jesus, isso é loucura. Você nunca vai achar espinhos numa figueira e nem figos no espinheiro. Qualquer um que falar que isso é possível, ou é louco ou é mentiroso. Jesus responde, então, muito bem.
Aqueles que se dizem meus discípulos, mas dão maus frutos, não seria o mesmo que dizer que eles estão mentindo ou são loucos em fazer tal afirmação? Tem uma ilustração para isso. Os irmãos imaginem que eu cheguei atrasado para pregar aqui hoje. Aí na hora que eu subo aqui, os irmãos ficaram me esperando, eu subo aqui, eu falo, não, meus irmãos, o que aconteceu foi que eu estava vindo a pé, eu fui atravessar ali o trilho do trem, o trem veio em alta velocidade, me atropelou, me arrastou, mas eu peguei, levantei, vim andando e cheguei aqui para pregar agora. Eu devo ser louco ou mentiroso, porque é impossível alguma coisa tão grandiosa quanto um trem me acertar e eu não ser movido por isso. Mas aí eu pergunto, o que é maior, Deus ou um trem? Por que as pessoas dizem que têm um encontro com Deus, algo tão grandioso como Deus, mas não são transformadas, mas não são movidas? Ou eles são loucos, ou eles são mentirosos. Seguindo aqui, quando eu fui lendo isso, eu fiquei pensando no seguinte: quantas vezes, meus irmãos, isso serve para mim também, tudo que eu estou falando aqui serve para mim também, mas isso assim, eu vi realmente isso na minha vida. Quantas vezes você vai e rededica a sua vida de novo, e de novo, e de novo? Quantas vezes nós viemos aqui na igreja, alguém faz um sermão lindo, maravilhoso, e a gente vai para casa super empolgado, não, a partir de amanhã eu vou mudar minha vida, eu vou tirar isso da minha vida que me incomoda, aquilo outro que desagrada a Deus, e de vez em quando a gente vai só pegando de pouquinho em pouquinho, trazendo de volta para a nossa vida. Vai trazendo de volta para a nossa vida. Ah, eu não vou mais andar com fulano, porque fulano fala muita besteira, não sei o quê. De vez em quando, de pouquinho em pouquinho, eu vou trazendo fulano para perto e vou ficando cada vez mais parecido com ele. Quantas vezes nós já rededicamos a nossa vida ao Senhor? Eu já passei por isso várias vezes. Muitas das vezes nós vamos a algum evento e ficamos super empolgados, aí nós voltamos para a igreja e aquilo ali não dura uma semana. E ainda nós falamos, não, foi um grande mover de Deus. Meus irmãos, foi qualquer coisa, menos o mover de Deus. Porque quando Deus move, é permanente. Quando Deus move, é verdadeiro. Quando Deus move, nós não conseguimos mudar. Se não durou, é porque não foi um mover de Deus. Deus trabalhou na sua vida? Deus está trabalhando na sua vida? Você os conhecerá pelos seus frutos. Prosseguindo. Versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meus irmãos, tem uma curiosidade. Os teólogos, eles afirmam uma coisa acerca da literatura hebraica que eu não fazia ideia, que é o seguinte. Eu e você, principalmente hoje em dia, né, nessa época mais moderna, quando nós queremos enfatizar alguma coisa, o que nós fazemos? Eu estou falando no microfone, eu falo mais alto, os irmãos vão ouvir melhor. Se eu estiver escrevendo, eu posso escrever tudo em maiúsculo no WhatsApp, por exemplo, ou eu escrevo tudo em negrito. Como que eles faziam na época da Bíblia? Quando o judeu ele quer enfatizar alguma coisa, ele repete. Ele repete várias vezes. Não que ele repita só a mesma palavra, ele repete a mesma ideia. Então, por isso que em Provérbios, em hebraico, tem vários paralelismos. Por exemplo, tem um texto em Provérbios que fala, o ímpio não viverá na terra. No outro texto mais fechado, o ímpio será destruído. Então, ele está dizendo a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Repara que ele fala aqui, pelos seus frutos os conhecereis 2 vezes. Então ele está dando ênfase nisso, pelos frutos os conhecereis. Então isso é importante, o resultado para saber se nós somos cristãos salvos, se nós estamos no caminho estreito, se nós vamos encontrar a porta estreita, é os nossos frutos. Quais frutos nós estamos dando? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Do que ele está falando? Ele está falando do dia do juízo de Deus. Meus irmãos, eu não consigo olhar o coração de cada um, até porque eu sou muito facilmente enganado pelo meu próprio coração. O próprio Alisson falou hoje de manhã, quando começou o culto, que o coração é enganoso. E é fato, a Bíblia diz isso. Mas nós sabemos alguém que não é enganado. Alguém que não é enganado por essa cultura cristã pós-moderna. Ele sabe, ele conhece os nossos frutos. E ele continua dizendo aqui, essa é a parte mais importante. Ó. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, eu falar que eu creio em Deus não adianta de nada. Não adianta de nada eu falar que eu só creio em Deus, eu só fazer isso e não mudar a minha vida, não adianta de nada. Ele está falando aqui que nem todo que diz Senhor, Senhor. E aqui, de novo, a questão da literatura hebraica. Senhor, Senhor, por que ele usou isso 2 vezes? Não é uma pessoa que, de repente, decidiu confessar Jesus como Senhor, não. É alguém que já conhece, é alguém que já vivia aquilo. Não é alguém que, chegou o juízo final, agora é a hora, não, Senhor. Senhor, Senhor, não. É alguém que já andava com o Senhor, é alguém que pregava ao Senhor, é alguém que dizia viver, mas que estava no caminho largo.
Essa pessoa, ela pode andar por aí dizendo que Jesus é o Senhor, mas ela dança enquanto os músicos estão tocando. Ela diz que Jesus é o Senhor, mas ela canta músicas que não adoram ao Senhor. Mas Jesus diz a ele: afasta-te de mim, eu não te conheço. Meus irmãos, eu lembro que algumas mensagens do Billy Graham, ele falava que se pelo menos 5% das pessoas que diziam se converter durante os sermões dele fossem cristãos verdadeiros, ele estaria super satisfeito. Pelo menos 5%. Um homem que pregava para multidões de 10 mil, 15 mil pessoas. Em alguns países do mundo, se eu for cristão e eu confessar ao Senhor, aí a gente sabe que é verdade. Imaginem os irmãos que vão pregar no Oriente Médio. Se eles confessarem Jesus como Senhor, eles são mortos, são fuzilados, são decapitados. Eu acho que se eles confessam é porque realmente eles querem dizer aquilo. Agora nós, não tem consequência nenhuma. O máximo que pode acontecer é um ou outro amigo nosso começar a olhar torto ou começar a fazer piadinha, chamar de crente. Mas hoje em dia nem tem isso mais, porque todo mundo é cristão mesmo. Todo mundo é salvo mesmo. Então não tem mais isso. Nós temos que examinar as nossas vidas em relação às Escrituras, porque é muito fácil confessar da boca para fora. Versículo 21, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, apenas, ele coloca um mais aqui, mas a gente entende como isso, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, qual que seria o sinal de que alguém se tornou um cristão genuíno? Meus irmãos, infelizmente, ninguém quer aprender essa doutrina mais. Esses ensinamentos, a gente não vê isso mais. Meus irmãos, a maneira que prova que nós somos cristãos genuínos é quando nós vivemos a vontade do Pai. Eu trouxe aqui alguns dados, só para os irmãos terem noção do que eu estou falando. São dados de 2016, porque o IBGE, por conta da pandemia, não fez outro censo. O Brasil tem cerca de 180 milhões de cristãos. 180 milhões de cristãos. Ou seja, aproximadamente 84% da população brasileira acredita ser salva, pois professa Jesus como Salvador. E, na minha opinião, ainda é um dos países mais sem Deus da Terra. Pelo menos, a meu ver. Meus irmãos, nós temos mais de 800 mil abortos clandestinos por ano no Brasil. 800 mil abortos clandestinos por ano no Brasil. Nós temos cerca de 130 homicídios por dia no Brasil. Eu poderia levantar aqui uma série de coisas ruins. Estou levantando só assim as coisas mais que saltam aos nossos olhos. Fora aquelas coisas erradas que nós fazemos no dia a dia que não dá nem para quantificar aqui. Mas não tem problema não, nós somos salvos. 84% é cristão. Nós nascemos de novo. Não tem problema não. Deus perdoa, posso fazer errado, Deus perdoa, não tem problema não. Como nós sabemos que a nossa fé é verdadeira? Através de um estilo de vida que está preocupado em fazer a vontade do Pai e não somente preocupado, alguém que faz a vontade do Pai. E quando nós desobedecemos a vontade do Pai, o Espírito Santo vem e repreende, seja pessoalmente ou através de algum irmão da igreja, alguém que Deus tenha utilizado. Meus irmãos, se nós somos cristãos genuínos, nós não podemos escapar de Deus. Nós não vamos conseguir escapar de Deus. Eu vou dar um exemplo. Os irmãos imaginem que eu sou um pastor e eu estou andando pela cidade à noite e eu vejo um adolescente da igreja, por exemplo, numa rodinha fazendo um monte de coisa errada, com pessoas erradas. Eu paro, chamo ele pro meu carro, não, vamos lá que eu vou te levar para casa. Eu não vou ficar chateado com ele, vou ficar chateado com o pai dele. Ele é um adolescente, ele é alguém que está aprendendo, tem que ser educado. Quando eu chegar em casa e entregar ele, pai dele, eu vou falar, pai, você é irresponsável. Porque o seu filho estava nessas condições e você não fez nada. Meus irmãos, Deus não é um pai irresponsável. Se Deus não está te incomodando na sua vida, se você consegue brincar com o pecado, se você consegue fazer as coisas erradas, se você consegue fazer as coisas que Deus não se agrada e não se sentir incomodado com isso, o Espírito Santo não te incomoda, a notícia não é boa, não. A notícia não é boa, não. Isso é um sinal que nós não pertencemos a Deus. Porque se eu pertenço a Deus, se eu dedico a minha vida, se eu busco fazer a vontade dele, ele vem e me repreende. Estou caminhando para a conclusão aqui. Versículo 22, meus irmãos. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Meus irmãos, dizem que a coisa mais importante do mundo é você conhecer a Jesus, mas isso não é verdade. Tem uma coisa ainda mais importante. A coisa mais importante é que Jesus te conheça. Eu não estou falando de saber que nós existimos, porque é óbvio que ele sabe, é que ele te conheça no seu íntimo, assim como você conhece ele, seja uma relação mútua. Por que eu estou querendo dizer isso? Por exemplo, se eu chegar lá no Palácio do Planalto agora e tentar entrar lá e falar, não, eu conheço o Bolsonaro, eles não vão deixar eu entrar. Se o Bolsonaro chegar lá na porta e falar, não, deixa o Thiago entrar porque eu conheço o Thiago, aí eu vou conseguir entrar. É o mesmo princípio. Deus tem que te conhecer. Ele tem que te conhecer porque você está andando lado a lado com ele. E não como te conhecer como alguém que está perdido, alguém que não está nem aí para o caminho dele, alguém que não está nem aí para os ensinamentos dele. Tem a parte final aqui do texto, quando ele fala do homem perdido, ele escreve o homem perdido como ele coloca o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em grego aqui, iniquidade significa anomia. Anomia, ela tem o a, né, que a gente aprende que é a partícula negativa, né, ou seja, sem ou não, e a palavra nomos significa lei, ou seja, sem lei. Então, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, seria: apartai-vos de mim, vocês que se dizem meus discípulos, que me confessam como Senhor, porém vivem a vida como se eu nunca tivesse dado uma lei para obedecerem. Essa é a descrição da maioria dos cristãos de hoje. Meus irmãos, se alguém começa a falar da lei, se alguém começa a falar dos princípios bíblicos, o que nós devemos ou não fazer, essa pessoa vai ser acusada de legalista, é religioso, é chato, é enjoado. Mas Jesus disse: apartai-vos de mim, vocês que viveram, me chamaram de Senhor, mas viveram como se eu não tivesse lhes dado lei alguma. A teologia de hoje diz: pode passar pela porta, mesmo sendo carnal, não tem problema. Irmãos, é o que eu falei antes. Reconhecer que Jesus é o Senhor, até o diabo reconhece. A diferença é que nós temos que adorar, nós temos que mudar. O texto fala, aqui no final do texto, de duas pessoas com duas fundações diferentes, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Porém, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios e assopraram os ventos. Combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Meus irmãos, se a gente for ouvir alguém pregar esse texto, hoje em dia, ele vai falar assim: a diferença aqui entre os dois é que você tem que construir sua casa na rocha, você constrói sobre a areia, você vai ser um crente meio infeliz, a sua vida não vai dar muito certo. Mas não é isso que está escrito aqui. A interpretação não é essa. A interpretação é que tem dois caminhos, tem duas fundações diferentes, uma sobre a rocha e uma sobre a areia. A que está sobre a areia ela vai cair, está falando que a queda dela vai ser grande. Logo antes no texto ele fala, tem árvore boa que dá bons frutos e árvore ruim que é cortada e lançada no fogo. Meus irmãos, o perdido, ele ouve a palavra de Deus ser pregada, mas ele não prepara a fundação. Nós não conseguimos ver a vida de Deus sendo construída com base na palavra de Deus, sendo sustentada pela palavra de Deus. Se nós simplesmente pegarmos essa passagem e compararmos com as nossas vidas, nós temos que nos perguntar: eu estou construindo a minha vida com base na palavra de Deus? Eu estou construindo o meu casamento com base na palavra de Deus? Eu estou cuidando das minhas finanças com base na palavra de Deus? Eu estou criando os meus filhos com base na palavra de Deus? Nós estamos vivendo separados do mundo conforme a palavra de Deus? É difícil responder sim para todas essas perguntas. É difícil. Não, mas não é nada disso, não. Eu confesso, Jesus é meu Salvador. Um pregador na internet me ensinou isso, então não tem problema, não. Meus irmãos, eu tenho certeza que se eu viesse aqui, se o pastor viesse aqui, qualquer irmão viesse aqui, pregasse coisas lindas, se eu contasse histórias emocionantes, coisas que comoveram de pessoas que se converteram, se eu contasse várias piadas aqui, fizesse todo mundo rir, não ia caber gente na igreja. Não ia caber gente na igreja.
ia ser cheia de pessoas que estão acreditando que estão sendo salvas, mas estão se perdendo. A gente tem visto isso. Meus irmãos, eu falo isso porque eu já fui assim. Eu cresci dentro da igreja, como eu falei, e por muitas vezes eu me dediquei a Deus. Quantas vezes eu lembro que eu, às vezes, estava doente, às vezes eu ficava uma semana inteira sem lembrar de orar. Aí eu começava a ficar doente, sentia uma dor, eu parava e orava todos os dias, orava na hora que acordava, orava na hora que dormia, orava antes do almoço, orava depois do almoço. Quantas vezes eu já fiz isso? Isso não é andar no caminho estreito. Isso é andar no caminho largo. Isso não é trilhar no caminho cheio de espinhos. Meus irmãos, no dia do juízo final, Deus vai julgar a minha vida. Não vai ser o irmão que está do lado que vai me julgar, vai ser Deus que vai julgar. Alguém que nunca erra, alguém que nunca errou que vai me julgar. Como nós vimos no começo, mesmo as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. Então, nós temos que ter certeza que nós somos salvos. Eu não estou falando que eu acho que eu sou salvo. A Bíblia diz, em Provérbios 14:12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Quando eu examino meu coração, eu acredito que eu sou salvo, então eu estou sendo salvo. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Como que nós vamos fazer então? Meus irmãos, os verdadeiros cristãos carregam os frutos de Cristo, carregam os frutos do Espírito Santo. A única pessoa que pode analisar o nosso coração e saber realmente se ele está certo, se ele está no caminho certo, é Deus. Nós temos que nos entregar à dependência total de Deus. Pode parecer clichê o que eu estou falando, mas é verdade. É verdade, é algo simples. É algo simples de fazer. Eu tenho que ver a minha vida diferente do que o mundo tem sido, do que o mundo tem praticado. Verdadeiros cristãos carregam o fruto do Espírito Santo. São os que respeitam e honram seus pais. São os que não se vestem sensualmente. São aqueles que são cheios de Deus e buscam a santidade. Meus irmãos, a minha oração é para que nós consigamos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós sabemos o quanto é difícil, mas nós temos que buscar isso. Nós temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. E lembrar de quando eu era criança mesmo, trilhar no caminho de espinhos. O caminho tem que estar espinhoso, tem que ser dolorido, tem que ser difícil. A gente não fala tanto que quanto maiores as lutas, maiores as vitórias. Então tem que ser difícil. Se está sendo fácil demais, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se nada do que eu faço me incomoda, alguma coisa está errada. Meus irmãos, eu vou deixar uma observação que, assim, é algo... Eu ouvi um pregador falando e eu acho que ele está bastante correto. Só tem duas formas da igreja ser salva do caminho que ela está tomando. Não fala a nossa igreja, tá, meus irmãos? Fala as igrejas como um todo. Ou nós mudamos radicalmente a forma que pregamos, estudamos, entendendo a palavra de Deus, ou será necessário uma perseguição feroz à igreja, como acontecia no passado, para que somente aqueles cristãos verdadeiros perseverem na fé. Então nós temos que ir pelo amor, não pela dor. Se nós não mudarmos o que nós pregamos, como nós vivemos, se nós não nos separarmos completamente do mundo, vai ser necessário uma perseguição muito forte para a igreja voltar ao caminho certo. A própria Bíblia fala, né, que Deus iria encurtar os nossos dias, porque senão até os escolhidos cairiam. E é isso que nós temos visto. Optemos por seguir, por amor. Cada dia mais a santidade, nos manter no caminho estreito, por mais difícil que ele seja, mas teremos a certeza que no final poderemos passar pela porta estreita e morar para sempre com aquele que nos criou. Meus irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração foi essa. Eu espero que Deus incomode o coração dos irmãos tanto quanto incomodou o meu. Que nós possamos transmitir o verdadeiro evangelho para aqueles que estão se perdendo. Que nós não sejamos pedra de tropeço. Que nós não sejamos como tantos que têm pregado um evangelho fácil, um evangelho simples, que não leva ninguém a Deus. Vamos vigiar, orar e buscar na palavra do Senhor para nós nos mantermos no caminho estreito, meus irmãos. Nós sabemos que não é fácil. Que nós não sejamos aqueles que clame Senhor, Senhor no dia final e Jesus vire as costas para nós e diga que não nos conhece. Amém, meus irmãos? Eu vou estar orando para encerrar. Vai falar alguma coisa, Alisson? Não, né? Pode encerrar, né? Senhor, nosso Deus, nosso amado e eterno Pai,
Muito obrigado, ó Deus querido, por essa palavra que o Senhor trouxe para nós, ó Deus querido. Ó Deus querido, nos ajude, ó Deus, a permanecer em teu caminho, ó Pai. Nos ajude a lutar contra, Senhor, meu Deus, as influências do mundo, ó Deus. Nos dê força, ó Pai querido, nos dê o embasamento, ó Deus, para que nós possamos resistir às tentações do mundo, ó Deus querido. Que nós não venhamos a nos contaminar, ó Deus querido, com todas as coisas que o mundo tem a nos oferecer, ó Deus. Mas que nós permaneçamos, ó Deus querido, com nossos pés no caminho estreito, ó Deus querido. Que nós possamos andar em meio aos espinhos, ó Deus querido. Que nós possamos andar em meio ao sofrimento, ó Deus. Mas sermos vitoriosos no final, ó Deus querido. Ó Pai querido, quão maravilhoso deve ser, ó Deus, poder contemplar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós no céu, ó Deus querido. Ver as ruas de ouro e cristal, ó Deus querido. Ó Pai, muito obrigado pela tua bondade, Senhor meu Deus. Perdoa, Deus querido, as nossas falhas. Nós somos homens miseráveis, ó Deus querido. Nos ajude, ó Pai, a encontrar o teu caminho e permanecer nele, ó Deus querido. Transforme, ó Deus querido, verdadeiramente a nossa vida, ó Deus. Que seja um mover verdadeiro do Senhor, ó Deus querido. Que nós não voltemos, ó Deus, às práticas antigas, ó Deus querido. Que nós permaneçamos no primeiro amor, ó Deus querido. Que nós tenhamos, ó Deus querido, desejo, ó Pai, de viver a tua palavra, ó Deus. Desejo, ó Deus querido, de compartilhar, ó Deus. Desejo de transformar, ó Deus. De transformar aqueles que estão próximos a nós, ó Deus querido. De transformar a nós mesmos, ó Deus querido. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós não somos nada sem Ti, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Essa oração nós te fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós, ó Deus. Amém.